Vamos lá, todo mundo bem? Tenho uma parte da mensagem aqui para vocês, depois nós vamos entrar em outra. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez. A fé é uma semente. Romanos 10:10 diz assim, pois com o coração se crê para a justiça. Diga comigo assim, e com a boca se confessa para a salvação. Esse confessar não é simplesmente confessar de erros e pecados. Esse confessar é o confessar a palavra. Muitas pessoas acabam confessando muito o que está vivendo, confessando os problemas que estão passando, quando deveriam estar confessando a palavra. Confessar a palavra é você falar o que a palavra fala, o que Deus fala através da sua palavra. Então, um dos segredos para vencer qualquer situação é o poder que você tem de confessar a palavra. Então, diz, com o coração se crê. Diga comigo, e com a boca se confessa. Confessa vitórias, confessa cura, confessa milagres, confessa promessas. Esse é algo poderoso. Romanos 11 diz assim, a fé, Hebreus 11, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, quer dizer, é o alicerce sólido das coisas que se esperam. Como falamos a semana passada, é o título de propriedade das coisas que você espera. A fé é o título de propriedade, é o que garante que você vai receber. Título de propriedade é um documento, é uma escritura, é um documento de um veículo, é seu. A fé é que te garante que vai vir para as tuas mãos aquilo que é seu. E muitas vezes está até nas mãos de outras pessoas. Mas a fé diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Diga comigo, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por isso que aqui está o poder de se confessar a palavra. Aqui está o poder de você confessar a palavra. Por quê? O mundo e tudo que nele existe não foi criado daquilo que é aparente, mas sim pela palavra. O nosso mundo é criado pelo nosso poder de confessar a palavra, declarar a palavra. Eu tenho uma coisa, a Bíblia fala que Abraão, ele recebeu a promessa da terra por meio da fé. Pois Deus havia dito que os seus descendentes possuiriam a terra. Agora, antes de possuir a terra, Abraão teve que crer, possuí-la, considerá-la sua propriedade pela fé. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Olha o que eu vou falar para você agora. E preste bastante atenção no que eu vou dizer a você. Abraão não foi chamado justo? Sim ou não? Amigo de Deus? E Ló? Justo Ló. Foi chamado justo Ló. Agora, Abraão foi chamado, presta atenção, olha aqui para mim, não vou deixar ser roubado não, olha aqui para mim. Abraão foi chamado de o amigo de Deus, justo. Ló foi chamado de justo. Tiveram o mesmo resultado na vida? Tiveram o mesmo fim? Não. A igreja está cheia de justo Abraão e justo Ló. Onde o senhor quer chegar com isso?
Você pode ser chamado de justo, fazer escolhas completamente fora da direção, escolhas erradas. Você pode não cometer pecados na sua vida, alguns erros na sua vida, mas as suas escolhas vão te trazer grandes consequências. Por quê? Ló terminou seus dias sem família, sem patrimônio, era tão rico, muito próximo à riqueza de Abraão. Era muito próximo, os dois andavam juntos e a separação dos dois se deu justamente pela quantidade da riqueza que possuíam juntos. A terra não era suficiente para comportar a riqueza de ambos juntos. E aí, na separação, Ló escolhe um caminho sem direção. E aquele caminho foi horrível para ele. Que é o lado de Sodoma e Gomorra. E como é que ele terminou os seus dias? Sem família, pobre, morando em cavernas. Porém, a Bíblia chama ele de o justo Ló. Isso não é forte para nós? Sim ou não? Não, eu sou justo, eu sou ok. Mas ser justo não significa comunhão íntima e pessoal. Ser justo não significa comunhão profunda. Tem uma palavra que a gente sempre diz, que a gente estudando a história de ambos, você vê que aonde Abraão chegava, ele pisava, ele levantava um altar. Altar é lugar de sacrifício, comunhão, de intimidade com Deus. Você não vê Ló fazendo a mesma coisa. Aliás, Ló não tem relatos de fazer a mesma coisa. E aí você vê o resultado na vida de cada um, é completamente diferente. Abraão terminou seus dias de forma gloriosa, é o pai da fé. E Ló, muito mal. E foi chamado o justo Ló. Vamos para o choque de realidade. Vou repetir, diga assim comigo, diga: a igreja está cheio e cheia de justos como Abraão e justos como Ló. Ló perdeu a sua salvação? Não, não perdeu a sua salvação, mas terminou os seus dias muito mal. Eu quero que isso mexa conosco. Porque se está escrito que ele era justo, ele era justo. Porém, as suas escolhas foram terríveis. Você não vê ele perguntando a Deus, para onde eu devo ir? Você não vê ele levantando um altar em comunhão e adoração a Deus. Então, isso já responde àquela questão que a gente às vezes diz assim: mas eu sou cristão há quanto tempo? Eu frequento a igreja. É o que não falta no mundo justos Ló. Pelo contrário, tem muito mais justos Ló do que justos Abraão. Se você olhar de um modo geral, os cristãos são mais derrotados ou mais vitoriosos? Mais derrotados. Porque existem mais justos Ló do que justos Abraão. Mas por conta do quê, bispo? De muitas coisas, e dentre elas uma que eu vou entrar agora que não é muito agradável para a maioria. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois, diga comigo, aquele que prometeu é fiel. Quer dizer, aquele que prometeu é fiel para cumprir cada promessa. Agora, nós precisamos, Paulo nos ensina a imitarmos a Deus como um filho imita seu pai. Então, portanto, sejam imitadores de Deus. Diga essa palavra, sejam imitadores de Deus.
É muito fácil a gente responder tudo isso, né? O bispo pediu para eu responder, eu respondo. Agora, o que é ser um imitador de Deus? Vivam como filho da luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, era a terra sem forma e vazia. Como a vida de muitas pessoas se encontram sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, como a vida de muitos trevas tem estado na vida de muitas pessoas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, diga comigo, haja luz. Isso aqui é muito importante, né? Porque isso aqui responde o primeiro versículo que nós lemos. Para haver luz, Deus teve que dizer, até Deus teve que dizer, até Deus teve que liberar a palavra. Disse Deus, haja luz, diga comigo, e houve luz. Mas Deus teve que dizer, haja luz. Deus teve que liberar a palavra. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então disse Deus, façamos o homem, diga comigo, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Ou seja, domine sobre tudo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Criou Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, diga comigo, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ao estudarmos profundamente as Escrituras, a Bíblia diz que Deus, Ele nos fez um pouco abaixo dos anjos. Mas a verdade é que tem um versículo que diz que Ele nos fez um pouco abaixo de Deus. Olha que coisa poderosa. Um pouco abaixo de Deus e nos fez a sua imagem e semelhança. Olha o versículo. Quem são os simples mortais? Para que penses neles. Quem são os seres humanos? Para que com eles te importes. No entanto, o fizestes apenas um pouco menores. O que está escrito ali? Um pouco menores que Deus. E os coroaste de glória e honra. Tu os encarregastes de tudo que criaste e puseste sobre a autoridade dele, o quê? Agora, por que isso não está acontecendo? Porque muitos não estão governando o que Deus te criou para governar. Porque muitos não estão cheios desse poder que nos torna apenas um pouco menores que Deus. Então, há alguns pontos que eu vou entrar a partir de agora. De sorte que a fé, diga comigo, é pelo ouvir. Diga aí o ouvir pela palavra de Deus. Significa o quê? A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Se eu quero viver uma fé poderosa, a fé do sobrenatural, eu preciso me dedicar a ouvir. E quanto mais eu ouço, quanto mais eu me alimento, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu ouço, medito na palavra, porque a palavra está carregada de fé. Maior será a minha fé. Palavras, atitudes, decisões são o quê? Sementes.
Palavras, diga comigo, palavras, atitudes, decisões são sementes. Assim como uma semente deve ser plantada, há coisas que só podem ser atingidas através da fé. Palavras, atitudes são sementes. Espera aí, palavras são sementes? São. Tem muita gente só colhendo o que sai da boca? É. Atitudes são sementes? São. Tem muita gente colhendo o resultado de atitudes carnais? São. Diga comigo, a palavra de Deus está cheia de fé. Então, quanto mais eu ouço a palavra, maior será a minha fé. Romanos diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Nós somos ensinados a confessá-la e crer. Por isso que o resultado, olha como é forte, não importa o quanto você conhece a palavra, é o quanto ela está dentro de você. O resultado de um homem vitorioso externamente é um homem vitorioso internamente. Você sabe que quando você vence fora é porque você venceu dentro. Quando você fracassa fora é porque você fracassou dentro. Você foi derrotado internamente. Vitórias e derrotas primeiramente acontecem dentro de nós. Por isso que nós precisamos, a palavra tem que estar dentro de nós precisamos viver, acreditar nela, confessar ela, porque você leu comigo agora no versículo, que o coração se crê e com a boca se faz confissão. Eu preciso crer. Não tem um versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio? Sim ou não? A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos estar atentos com a semente que nós temos plantado no solo da nossa vida. Nós sempre falamos que o solo da sua vida, sua mente, é um terreno extremamente fértil. O que você planta, o que nós plantamos, o que nós falamos, o que nós declaramos, o que nós proferimos, é o que vai acontecer. Tomem cuidado. Diga comigo, se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, o que está escrito? Diga comigo, se pecar contra você, quantas vezes? Quantas? E 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Qual o único momento que eles disseram, aumenta a nossa fé? Porque para perdoar, meu filho, eu preciso que o Senhor aumente a nossa fé. O sujeito não está conseguindo perdoar uma, imagina 7. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. A moreira é considerada como a falta de perdão, um obstáculo na sua vida.
Um obstáculo. Os apóstolos, eles pensavam que para perdoar teria que ter mais fé. E aí vem o Senhor e diz, é uma decisão e uma declaração. Ele comparou a falta de perdão àquela moreira. Sai, arranca-te e lança-te no mar. Você não vai estar no meu caminho. Você está prestando atenção por onde nós começamos? Sim ou não? Tem um raciocínio vindo aí. Cadê aquela fé poderosa? Cadê aquela autoridade de governo? Aonde ela está sendo sabotada? Aonde ela está sendo roubada de muitos? Era para eu estar governando, Deus me fez um pouco menor do que Ele. A sua imagem e semelhança, sede meus imitadores. Mas aí chega num ponto que eu tenho que me lidar com as minhas emoções, com a minha carne. E aí eu começo a ser roubado nesse poder, nessa glória, nessa grandeza, nesse poder de governo, nesse poder de domínio. Por quê? Porque eu não consigo vencer arrancar a minha amoreira, esse obstáculo que é a falta de perdão. Eu sou uma pessoa magoada, ofendida, ferida. Isso criou raiz dentro de mim. E aí vem aquele famoso assim, o senhor não sabe o que fizeram comigo. Fizeram mais com você do que fizeram com Jesus? Você sofreu mais do que Jesus? Você foi mais espancado, humilhado, envergonhado do que Jesus? Não. Então, a falta de perdão, diga assim comigo, é um obstáculo. A responsabilidade de falar é nossa, dar uma ordem é nossa. De vencer essas guerras internas é nossa. O que Jesus passou. E Ele nos deixou o exemplo que é possível vencer. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que, diga comigo, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, o que está escrito? Isso é poderoso demais. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. E assim sucederá. Agora, a sequência disso. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A figueira representa algo que não frutifica. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você erra por dia? Quantas vezes você precisa da misericórdia e do perdão de Deus por dia? Isso é tão sério que, você sabe, olha o que eu vou falar para você. Tem muita gente com a vida travada. E a causa dessa trava é a falta de perdão.
primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso perdão está condicionado ao perdão que damos. O perdão sobre nós está condicionado à nossa capacidade de perdoar. A gente sempre quer dizer assim, usar aquele argumento. Você não sabe o que essa pessoa fez comigo. É só a gente voltar para Cristo. O que fizeram com ele? E o que ele fez para merecer o que fizeram com ele? Qual o erro que ele cometeu? O senhor está falando do quê, bispo? Estou falando do teu sucesso, estou falando das tuas vitórias, estou falando da tua promoção, eu estou falando do progresso na sua vida, eu estou falando de um futuro glorioso. Depende do seu ponto de vista. Eu estou falando da fluidez sobre a tua vida, eu estou falando do destravar da sua vida, eu estou falando da sua realização, da sua felicidade, é disso que eu estou falando. Não, o senhor está falando de perdão, eu estou falando de perdão que libera tudo isso na sua vida. Isso, vai, puxa aí, mais alto, fala você que falou. Senão eu sou obrigado a falar assim, quando a gente começa a tocar nesse assunto, é aquilo que a bispa chama do silêncio da morte. Olha o silêncio da morte aí. Não, nós estamos falando de graça, favor sobre nós. Você está achando que quanto mais você cresce, quanto mais você evolui na vida, quanto mais capacidade de perdão você terá. Terá que ter. Quando você é pequenininho, são pouca gente te perseguindo, conforme você cresce, são muitas pessoas te perseguindo, te caluniando, te difamando. Está entendendo? Tentando te derrubar. Então, nós aprendemos, a Bíblia diz que nós não podemos ser como a figueira. Sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela só tinha folha. Se esperava que debaixo daquelas folhas tivesse fruto. Você pode, está cheio de gente aí, que são figueira verdinha. Mas quando você procura um fruto, não acha. Não tem fruto. Não aparecem os frutos. E aí, nós aprendemos com Gálatas 5, muitas pessoas acabam vendendo uma imagem de espiritual, que esse é um grande erro. Você não tem que fingir para ninguém que você é espiritual. Porque não adianta você fingir para mim ou para quem quer que seja que você é espiritual quando internamente você não é. Porque o fruto ele vai aparecer. E o fruto é o Espírito que produz na tua vida se ele está aí. Então, Gálatas 5 diz, mas o fruto do Espírito, diga comigo, é amor. Eu não consigo amar. Então o Espírito não está produzindo esse fruto aí. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diga domínio próprio. Que é autogoverno. O governo de si. Isso é que te torna poderoso. Então, diz Provérbios 11:25, é um versículo que todo mundo gosta muito dele, que diz assim, diga comigo, o generoso prosperará. Se eu mudar essa tradução, diz assim, o generoso sempre prosperará. Sempre, sempre. Quem dá alívio aos outros, diga comigo, alívio também receberá. Olha que coisa linda, o generoso sempre, sempre ele prosperará. E aí, uma alma generosa é inclusive nisto, né?
Que às vezes a gente só fala assim, eu sou generoso, eu vivo para ajudar as pessoas e perdoar. E deixa eu dizer uma coisa a você, eu descobri que generoso independe. Eu dou para quem precisa. É mais generoso quem dá para quem não precisa. Que a gente tem esse julgamento, né? Ele não precisa. Você, muitas vezes, ser generoso com quem você acredita que não precisa é ainda mais poderoso. Então, são referências que nos tornam pessoas poderosas. Que ela desbloqueia, ela destrava a nossa vida. Faz a nossa vida fluir. Às vezes a pessoa diz assim, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é possível, eu não quero nem tentar. É uma escolha. É escolha. A gente não pode reclamar das escolhas que nós fazemos. Eu não acabei de dizer, tem o justo Ló e o justo Abraão? Sim ou não? Você vê sempre, inclusive na separação, que tem uma coisa que Deus tem que ter muita misericórdia, nós precisamos aprender isso. Não caminhe pelos seus olhos, não. Não caminhe pelo que você acha que é certo. Porque quando Ló e Abraão se separaram, a Bíblia diz que Ló ergueu seus olhos e olhou por lado da campina de Sodoma e Gomorra, que parecia um jardim. Ele falou, é para lá que eu vou. É bom para o gado, é bom para os negócios, eu vou arrebentar lá. E ele foi para um lugar altamente corrompido. E ele não foi destruído naquele lugar, ele não perdeu a vida naquele lugar, justamente por misericórdia, porque Deus alertou Abraão e mandou os anjos lá. Abraão intercedeu para tirar ele daquele lugar. Ele estava confortável num lugar que ele não podia estar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente olha essas histórias bíblicas, a gente fala assim, querido, quem imaginava que o Rio Grande do Sul ia passar pelo que está passando? É verdade ou não é? Sim ou não? Você já parou para pensar? Coloca a sua confiança no lugar certo. Eu estou falando aqui que nós temos... Cadê a moça que mora no Rio Grande do Sul? Olha lá, está lá no fundo. Ó. Ela está aqui com a gente, o marido dela está lá. A casa dela também foi. Inclusive fica aí a sensibilidade para vocês, nós como igreja estamos apoiando ela, ajudando ela, fica a sensibilidade para vocês, para poder nos ajudar e ajudar quem está perto. Você sabe que a igreja já mandou algumas carretas de alimento e água para lá, temos feito a nossa parte. Agora, aonde eu quero chegar? Só existe um lugar seguro em Deus. Porque vamos pensar que muita gente tinha seu dinheiro guardado em casa. Você sabe que tem muita gente que tem essa prática, né? Muito dinheiro guardado em casa. Vamos pensar que tinham empreendedores, dono de muitos imóveis, um patrimônio enorme, que gerava uma renda enorme para ele. Esse patrimônio está tudo debaixo d'água. Quantas pessoas tinham o seu único bem, ou muitos, um carro na garagem, ou outros 5, 10 carros na garagem que está debaixo d'água? Só tem um lugar seguro. Em Deus, na misericórdia dele. Muita gente vai perguntar assim, por que isso? Deus sabe. Deus não faz nada sem propósito. A gente confia na soberania de Deus, né? Não é verdade? É doloroso, está ali, ela tinha a vida dela lá. Mas cabe a nós, é só uma reflexão.
Como estamos? Aonde estamos? Aonde está a nossa segurança? Estamos prontos? Como estamos em Deus? Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da nossa prestação de contas. O que nós vamos apresentar ao Senhor? Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas no meu caso não tem o seu caso. Não, tem gente que não tem perdão. É a mesma coisa de você falar que você não tem. Lembra a reflexão? Eu postei outro dia sobre isso. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas não quero que se aproxime de mim. Eu fiz essa reflexão, e se Deus falar assim, eu te perdoo, mas também não me aproximo de você? Como seria? Eu libero o perdão para você, mas não me aproximo mais de você, não ando com você, não faço mais nada na sua vida. Aonde você estiver, eu não vou estar. Sério, né? Sim ou não? Então, olha o quanto nós precisamos do Espírito de Deus para imitar a Deus. Às vezes a gente diz assim, nós temos graça para superar qualquer situação. Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma injustiça, uma calúnia, uma perseguição, nós temos. E é isso que nos torna grandes diante de Deus. É justamente isso. Por quê? O Senhor passou por tudo isso. Homens e heróis da fé passaram por situações terríveis por amor à sua geração. Já estudou a história de Oséias? Quantas vezes ele foi traído pela sua esposa, que era uma prostituta cultual, e ele teve que perdoar aquela mulher, mostrando, ele era o modelo do que Israel fazia com Deus, e Deus perdoava todos os dias, e acolhia, abraçava e trazia de volta. Deus fez dele um modelo. Isaías ter caminhado despido. E Deus tirar a alegria dos olhos de um dos grandes homens de Deus, com base tudo por amor à nação, que era levar a sua esposa, tirar a alegria dos olhos dele. Dá um versículo, por favor. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7. Vírgula, lê você? Se eu mudar essa tradução, está ao dia. 490 vezes ao dia. Diga, aumenta a minha fé, Senhor. A melhor coisa que tem é você já andar em perdão. Daqui para frente você fala assim, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Ô bispo, eu queria falar com você, porque eu queria te confessar uma coisa. Está perdoado já, não precisa nem falar, já está livre. Tá? Vai em paz. Vai em paz. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Jesus usou uma hipérbole, uma figura de linguagem, que passa essa ideia de intensidade. Por que ele quis mostrar isso? Porque aqui mostra uma dívida impagável de 10 mil talentos, que equivalia a cerca de 340 toneladas de ouro, ou aproximadamente, talvez dias de hoje, 26 bilhões de reais.
Significa uma dívida impagável. Todo mundo tinha uma dívida impagável. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, diga comigo, cancelou a dívida e o deixou ir. Uma dívida impagável foi cancelada, perdoada. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo, ele disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos seus torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar. Diga comigo, não perdoar. Dê ao seu irmão. Não é de boca, é de coração. É você procurar dentro de você e você não encontra mais aqueles sentimentos. Aqui dentro está perdoado. Uma dívida considerada impagável foi perdoada. Naqueles dias, o salário equivalia a 1 denário por dia. Então, o salário equivalia a 1 denário por dia. Para alguém juntar 10 mil talentos ganhando 1 denário por dia, teria que trabalhar aproximadamente 38 mil anos. Era impagável. Está entendendo ou não? Então, Jesus ilustrou com essa parábola para mostrar que a nossa dívida com Ele é impagável, mas Ele nos perdoou. Não tinha como eu pagar, não tinha como você pagar. Você não tem nem esse tempo de vida e nem esse dinheiro para pagar uma dívida. Ele ilustrou dessa forma para mostrar a nós que nós não tínhamos como pagar a dívida do pecado. Então o Senhor Jesus perdoou uma dívida impagável. Por que eu e você não podemos perdoar ao nosso irmão? Ou quem tem falhado conosco? Olha como é sério. Significa o quê? Bispo, o senhor quer dizer que a minha vida pode não estar fluindo, andando por conta de sentimentos, por conta de não liberar o perdão? Sim, a Bíblia está dizendo isso para você. Sem contar que, primeiro, perdoar é pela graça. Nós temos graça. Diga assim, eu tenho graça para perdoar. Você recebeu a graça, você tem graça para perdoar. Nós temos graça para perdoar. Às vezes tem aquela loucura que a gente pensa assim, mas se eu perdoar, eu vou abençoar a vida dessa pessoa, a vida dela vai caminhar bem e a minha não vai sair do lugar. Que loucura é essa? É a sua que vai caminhar. É a sua que vai fluir. Porque o perdão não se trata do outro, se trata de você. O perdão não é bom para o outro, o perdão é bom para você. O perdão não te trava a vida do outro, te trava a tua. Faz fluir a tua, traz paz a você. E claro, libera o outro. Bem-aventurados os misericordiosos, diga comigo, pois alcançarão misericórdia.
Graças, Lamentações diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós precisamos ter cuidado com as amoreiras que estão aí diante de nós, que nós deveríamos dar uma ordem e dizer, sai do meu caminho, sai do meu coração, lança-te ao mar, vai para as profundezas, como a Bíblia diz, né, do esquecimento. Porque os nossos pecados são assim. O Senhor lança nas profundezas do esquecimento. No mar do esquecimento. Olha que coisa linda. No mar do esquecimento. Você sabe que alguém já fez uma pesquisa para saber o que é doenças ramartiagênicas? Não? São doenças espirituais. Doenças espirituais causadas pelo pecado. Tem muita gente enferma fisicamente porque não confessa os pecados ocultos, mantém pecados de estimação e principalmente a falta de perdão. A falta de perdão tem gerado isso aí. E, para quem não sabe, a maior parte da raiz do câncer na vida de uma pessoa está na falta de perdão. Tanto é que o nosso grande alvo, por onde trabalhamos, todos os hospitais que nós trabalhamos, é a liberação de perdão. É raro você não encontrar alguém que está com câncer, que não carrega uma raiz de amargura, uma mágoa absurda no coração de alguém. O pessoal que faz trabalho nos hospitais pode confirmar isso com vocês. É raro. Porque a falta do perdão, ela adoece. Raiz de amargura é uma raiz venenosa, não sei se você sabe. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida em si mesmo. Tem vida eterna, né, em si mesmo. Apocalipse 22:15 diz, fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas alimentam sentimentos de ódio e raiva, estão descontroladas, revoltadas, desequilibradas. É difícil você encontrar hoje alguém que não esteja com raiva de alguém. É verdade ou não? Sim ou não? É difícil encontrar alguém que não está com raiva de alguém. Você está com raiva de alguém? Tem gente que não vai longe não, talvez vai virar do lado e falar assim, eu não posso nem falar. Tem aquela historinha, né, que tem que pedir ao Senhor paciência, graça, né, porque se pedir força eu arrebento com ele. Se o Senhor me der força eu quebro ele no meio, eu parto ele no meio. Então, o que muitos não entendem é que esse sentimento ele acaba voltando para você. Esse sentimento ele volta contra você. E você tem que tirar isso da sua vida. Quando entrar numa cidade ou um povoado, procure alguém que queira recebê-los e fique hospedados na casa dessa pessoa. Até ir embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, diga comigo, que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem você bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também serão usados para medir vocês. Agora imagine, né? Se você entra num lugar e você diz, paz esteja nesse lugar, e a paz, ela repousa sobre aquele lugar. Se não tiver gente de paz lá, ela vai voltar para você, calcule isso em maldição.
quando uma pessoa declara sobre a vida de alguém, e principalmente, não é só isso não, tá? Eu tenho coisas mais profundas para dizer aqui. Lembre-se que o cativeiro de Jó, quem sabe da história de Jó? O homem mais rico do Oriente, o justo Jó. O justo Jó. Que passou por uma situação terrível, perdeu tudo que possuía, perdeu seus filhos, perdeu e contudo não blasfemou. Foi pesado terrivelmente pelos seus amigos, que os seus amigos que deveriam trazer alívio trouxe peso, e o texto diz que Jó teve que perdoar e orar pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, ele foi restituído de tudo. Ele não poderia ter dito assim: como é que eu vou orar para esses caras que só me trouxeram peso, só me fez trouxe dor? Mas o texto diz, depois que Jó orou por seus amigos, diga comigo, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo que tinha antes. Olha como é forte isso. José também foi um dos homens mais incríveis registrados na Bíblia, que compreendeu o propósito de tudo que havia acontecido com ele, a traição dos irmãos. Os irmãos tentou matá-lo, depois jogou num buraco, vendeu ele como escravo. E ele entendeu que aquilo tinha um propósito. E o texto diz que ele perdoou seus irmãos e concedeu a melhor terra do Egito para que os seus irmãos morassem, e o sustentou. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Postura de José. Então, as pessoas bem-sucedidas registradas na Bíblia, diga assim comigo, são perdoadoras. É o exemplo para nós. Entenderam muito bem que não é possível alcançarem o sucesso guardando mágoa, rancor, raiva, raiz de amargura no coração. Não é possível. A falta de perdão tem sido como um câncer na alma de muitas pessoas. É aquela palavra assim, ó. Ai, bispo, não gostei dessa palavra. Você quer vencer ou não quer? A vida é sua. A história é tua. Você é que escolhe como é que você vai terminar os seus dias. E o pior do que isso, você tem que escolher onde você vai passar a sua eternidade. Pessoas vitoriosas são perdoadoras. Pessoas vitoriosas sabem como é que quer terminar os seus dias e para onde elas querem ir. Pessoas vitoriosas sabem, imagine você, quando a gente estuda esses dois personagens que nós falamos agora. Jó, ele foi restituído dobradamente. Então, se ele era o homem mais rico do Oriente, ele se tornou 2 vezes mais rico. E Deus deu filhas lindas a ele, restituindo e restaurando a vida dele por completo. Por conta da sua capacidade de perdoar. José, por que Deus colocou ele numa posição tão alta, tão elevada? Porque tinha um propósito. Deus queria usar ele para aquele propósito. Ele seria um canal de salvação para milhares de pessoas. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ele seria um canal de salvação para milhares de pessoas.
Já parou para pensar? Você não sabe o que Deus quer fazer com você e através de você. Deus quer fazer de você um canal de salvação para muitas pessoas, inclusive para as pessoas que te feriram, para as pessoas que te machucaram, para as pessoas que te traíram. E o perdão é que vai te colocar no caminho do seu destino. Às vezes, a gente está aí por não entender tantas coisas que nós precisamos entender. Estamos presos, parados, com a vida parada, travada. Lutamos tanto para sair da situação que nós estamos, não conseguimos. Por quê? Porque é espiritual. Inclusive, a enfermidade que eu citei aqui, você não vai curá-la com medicamento, tratamento, nem com os melhores especialistas. Porque o que é espiritual só se cura de forma espiritual. Você sabe disso, né? Faz exame, não aparece, mas o sintoma está lá. Tem dor, tem sintomas, mas não aparece em exames. Toma medicamento, não resolve. Porque o problema é espiritual. E assim para todas as áreas da vida. Essa é uma mensagem importante para nós. É Deus nos preparando. Dá a referência, por favor. Não é simplesmente perdão. Olha o ponto que eu vou tocar com você. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Criticaram Moisés por causa da vida particular de Moisés. A vida particular de Moisés não era a responsabilidade deles. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Diga assim, e o Senhor ouviu isso. Arão, sacerdote, Miriam, profetiza. Eu também tenho dom. Eu também sou de Deus. Não é só ele que é de Deus. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro. Diga comigo, vocês três, convocados para uma reunião que Moisés nem sabia do que se tratava a reunião. Os três foram para lá. Porque você repara no cisco que entra no olho do seu irmão, se não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Espera aí, quando eu olho o defeito do outro, espera aí, eu me julgo melhor que ele? Sabia que o crítico é isso, né? Quando alguém critica o outro, ele quer dizer que ele é melhor do que o outro. Aí quando você olha na vida, o fruto não aparece, mas ele tem a capacidade de criticar as pessoas, querendo dizer que ele é melhor do que as pessoas, que ele faria melhor do que as pessoas. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Guia de cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Quer dizer, você está criticando o outro, sendo que o teu pecado, os teus erros são muito maiores do que o dele. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, diga comigo, todo o seu corpo será cheio de luz. Nós precisamos ter olhos bons. Porque para ter uma vida iluminada, os nossos olhos têm que ser bons. Olhar sempre com bons olhos para o outro, olhar sempre com bons olhos para a vida das pessoas e olhar com misericórdia. Vou voltar para o texto. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente. E ele disse, ouçam as minhas palavras.
Quando há entre vocês um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonho falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Diga comigo, que é fiel em toda a minha casa. Opa! Espera aí. Eu com muitos eu me revelo, eu falo em sonhos, dou revelações, mas não é assim com meu servo Moisés, não. Ele é fiel em toda a minha casa. Olha essa palavra. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. A ira do Senhor, a ira do Senhor acendeu contra quem? O sacerdote e a profetisa. Tinha unção? Tinha. Mas Deus não aceitou, não toque no meu ungido. O que foi? Deixa eu, se você está atento aqui, se você está comigo, o que causou? Inclusive, se eu seguir a leitura aqui, você vai ver Miriam ser excluída por 7 dias leprosa. Ela ficou 7 dias, o acampamento não podia seguir esperando Miriam. Sabe aquela mulher que profetizava? Sabe aquela mulher cheia do Espírito para profetizar e falar pela boca de Deus? Todo mundo teve que ficar esperando 7 dias para Miriam voltar para o acampamento, porque ela ficou 7 dias leprosa, excluída. Por conta do quê? Não. Por conta do quê? Não, só quero uma palavra só. Por conta do quê? Por conta do quê? Não, por conta de uma crítica. Só uma crítica. Ela criticou o que ela não devia criticar. Ela atraiu uma lepra para a vida dela porque ela criticou o que ela não podia criticar. Percebe? Sabe o que Deus está fazendo conosco aqui hoje? Purificando, refinando. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu não acredito que isso pode ser um problema. Quem não falha? É verdade. É verdade. Por isso muita gente com a vida travada. Por isso muita gente leprosa. Por quê? Por isso que a Bíblia diz em Tiago, o homem que tem o poder sobre a sua língua, tal homem é perfeito. Não abra a boca para falar o que não deve. Não abra a boca para criticar. Não abra a boca não é problema meu, não é problema seu. A vida do outro não é problema nosso. Se eu não posso orar, abençoar, criticar, eu não vou. Por conta de uma crítica, ela ficou leprosa e quem orou por ela, orou pelos dois. Só que Arão foi rápido. Perdoa a minha loucura, perdoa o meu erro. Foi rápido, Arão. Agora ela foi excluída leprosa. Bispo, o senhor está me contando história bíblica? Não, estou contando a história de muitos. O senhor está contando uma história bíblica? Não, estou trazendo a você o que tem acontecido com muitos. Não, eu só fiz uma observação, eu só fiz uma crítica. Você trava a tua vida, porque se você tem tocado em alguém que é fiel, sua vida vai travar. Se você toca em alguém que o coração agrada a Deus, sua vida vai travar. Você vai atrair uma lepra. Olha que mensagem. Não, bicho, eu não queria ouvir essa palavra. Eu também não queria pregar ela hoje. Eu também não queria pregar ela hoje. Eu ainda falei assim, Senhor, eu queria pregar outra palavra, mas certamente Deus está nos preparando para tempos maiores e melhores. É ou não é? Agora, nós não podemos ir do mesmo jeito. Não tem jeito de ir. Não tem jeito, sem esse nível, esse alto nível. Para ser imitador do Senhor, nós precisamos desse nível de consciência, de santidade, de purificação. Não é só não perdoar,
e liberar o perdão. Cuidado, uma crítica, uma observação a quem eu não deveria criticar, isso coça. Porque quando eu critico alguém, quer dizer que eu sou melhor do que ele. Diante de quem? Talvez eu acho que eu sou melhor que alguém, diante de Deus eu não chego nem perto. Porque o coração dele agrada a Deus e o meu não. A conduta dele agrada a Deus e a minha não. Eu já começo a fracassar achando que eu sou melhor. Que eu tenho o direito de criticar. E eu não tenho. Quem está entendendo, por favor? Teria muita coisa aqui, gente, para falar. Quero que você fique em pé, por gentileza. Dá referência, por favor. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a neve. Arão voltou-se para Miriam. Viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão loucamente cometemos. Feche os seus olhos, por gentileza. Arão confessou aquele pecado, como ele diz, né? Que eles cometeram tão loucamente. Tão loucamente. Deus nos traz essa mensagem hoje. Deus está nos preparando para um tempo glorioso. Um tempo de avanços. Um tempo de grande crescimento. Agora, para que isso aconteça, Deus está preparando o nosso interior. Nos limpando. Nos purificando da lepra do pecado, da lepra da falta do perdão, da lepra da crítica, do julgamento. Lê aqui comigo, por gentileza. Diga: pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Por nossas palavras, Arão correu e falou rapidamente: nós agimos loucamente, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós agimos loucamente, falamos loucamente. O texto diz que Miriam ficou leprosa. Arão não. Não tem essa palavra para nós assim: ah, mas o que fez comigo ninguém sabe. Sede meus imitadores. Deus está te chamando para o nível dele. Deus quer que você governe. Ele nos fez um pouco menor que ele. E nos encheu de glória. Cadê essa glória? Cadê essa vida gloriosa? Tome decisões aqui hoje. Tome uma decisão e mande essa moreira sair com raiz e tudo ser lançada no mar. Tome essa decisão e mande essa figueira secar de uma vez por todas. Tome uma decisão e manda esse monte sair do seu caminho. Sair da sua vida. É uma decisão que você toma. Quanto custa uma vida de sucesso? Quanto custa uma vida de paz? Às vezes a gente quer
Eles olharam para a vida de Moisés e quiseram fazer um pré-julgamento sobre a particularidade de Moisés. E aí Deus olha e diz assim: por que vocês não temeram criticar meu servo que é fiel em toda a minha casa? Quer dizer, não julgue e não critique ninguém, porque você não sabe o preço que aquela pessoa paga. A gente não sabe o preço que algumas pessoas pagam e como elas são diante de Deus. E nós precisamos muito cuidado, porque às vezes a gente quer o resultado que alguém está colhendo, mas não estamos dispostos a pagar o preço que algumas pessoas estão pagando. Tem muita gente pagando um preço que agrada a Deus, preço de renúncia, preço de sacrifício. Destrava a tua vida. Destrava a tua vida aqui hoje e traz fluidez para a tua vida. Se você lembra aí no seu coração situações que você tem, está na hora de romper isso. Se você fez crítica, às vezes a gente critica a igreja, critica irmãos, critica pastor, critica ungidos do Senhor, critica, e imediatamente a gente atrai uma lepra para a vida da gente, porque Deus não vai aceitar, e Deus não pode ir contra a sua palavra. Eu tenho uma palavra linda para liberar para vocês antes de eu terminar esse culto. Mas não tem jeito de eu liberar essa palavra. Lembre-se que o Senhor falou que é de coração. É de coração. Você tem graça para perdoar, você tem graça para fazer declarações de bênção, você tem graça. Deus te deu graça para isso. Às vezes quando a gente diz assim, eu não consigo. Não tem essa, porque nós temos graça. Graça é favor imerecido. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar e não sentir o peso que tinha antes. Isso não tem mais peso sobre a tua vida, isso não tem mais relevância sobre a tua vida. Isso não tem mais domínio sobre você. Às vezes é difícil perdoar uma situação várias vezes, mas nós aprendemos hoje com o Espírito Santo que nós temos graça para cumprir rigorosamente com essa palavra. E você pode fazer isso aqui hoje. O orgulho te mantém no mesmo lugar. Se o mesmo lugar está confortável, fique em paz. Se o mesmo lugar está bom para você, agora se você crê na palavra e sabe que Deus tem muito mais para você, e Ele quer fazer muito mais na tua vida, tem pessoas que já dizem, não, eu já abençoei, eu já liberei perdão. Mas tem gente que sabe que não foi de todo o coração. E você pode fazer isso aqui agora. Eu quero liberar o perdão. Eu quero abençoar. Tem gente que criticou pessoas, fez críticas que não deveria ter feito. E essa crítica não foi bom para você. Não foi bom para a tua vida. E você tem a oportunidade. Inclusive eu dou essa oportunidade a você com toda a sua fé em espírito. Eu sei que muitas pessoas, que muitos precisam liberar o perdão, ou abençoar, ou pedir perdão por uma crítica que fez, por uma observação desnecessária que fez. Talvez muitas dessas pessoas, elas não estão aqui, você vai ter que fazer uma ligação, você vai ter que, talvez, ir até essa pessoa em outro lugar. Não hesite em fazer. Vai, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer liberar bênçãos para a sua vida que você está esperando faz tempo.
Agora, se tiver pessoas que estão aqui na igreja e você tem oportunidade de ir até ela agora, vai lá. Vai lá num ato de fé. Vai lá, eu quero pedir perdão, eu quero te liberar perdão, eu quero te dar um abraço, porque eu não quero que tenha nada entre nós. Você pode fazer isso aqui agora. Eu quero te contemplar no santíssimo coração disparou? Coração disparou? Você já sabe que Deus está te cobrando isso. Ah, não é comigo, depois eu faço. Esse orgulho que está te mantendo no mesmo lugar e vai continuar te mantendo. Pessoas orgulhosas não vencem, gente. Você está muito preocupado com a sua imagem. Você está muito preocupado com o que vão pensar a teu respeito, o que vão falar a seu respeito. Faça isso. Talvez seja seu marido, sua esposa, talvez seja um irmão. Vai lá. Vai lá. Isso. Isso. Desbloqueia a sua vida, destrava a tua vida. Vai. Isso. Lindo. Aproveita o mover. Aproveita o mover para Deus trazer fluidez para a tua vida. Ore por quem Deus traz na sua mente. Ore e abençoe. Vasculhe o seu coração e certifique-se que você tem paz. Porque se de repente você não tem paz, teu coração está acelerado, você está com orgulho, permitindo que o orgulho fale mais alto na sua vida.
Vai. Deixa Deus e realizar o que Ele quer realizar na sua vida. O portal está aberto, gente. O portal está aberto. Às vezes você acha, não, isso não tem problema. Você vê. As referências que nós lemos hoje, uma simples crítica trouxe lepra. O perdão trava. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego Tudo a ti. tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego Tudo a ti. tudo a ti, tudo a ti. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu vou para a próxima parte. Às vezes, você vê, Te entrega a ti, Jesus. estou parabenizando pessoas que inclusive não tiveram vergonha de subir no altar para me pedir perdão por situações que até crítica a mim fizeram. Então, quanto mais aí no lugar, né? Tem pessoas que subiram para falar comigo, não tiveram essa vergonha de dizer, ah, todo mundo vai me ver. Não é isso. É isso. A vergonha e o orgulho mantêm as pessoas no mesmo lugar. Eu vou ler para você Jeremias 29, porque eu quero liberar algo para vocês hoje. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safá, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos.
casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Preste atenção, feche seus olhos por gentileza. Esse povo estava em exílio. Esse povo estava exilados na Babilônia, cativos na Babilônia. Mas aí vem o Senhor e diz a esse povo, naquela situação que eles se encontravam, o Senhor vem e diz: construam casas e habitem nelas. Casem-se. Orem pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que o Senhor estava dizendo? Que naquela condição de cativeiro, eles ainda não eram livres, mas o Senhor estava dizendo: vocês vão prosperar aqui, vocês vão crescer aqui, vocês vão crescer, vão prosperar na Babilônia. Não é a terra de vocês, mas eu vou os abençoar aqui. Vocês vão crescer aqui, vocês vão construir casas, vocês vão construir vinhas, vocês vão se casar aqui. E ore pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Tem uma palavra para muitos de vocês aqui hoje. Sabe o que Deus está dizendo a você? Mesmo ainda, você não estando na terra da promessa, não se sentindo totalmente dentro do que é seu, livre, na terra prometida, Deus está liberando uma palavra de bênção para a tua vida, que você vai crescer. Pare de dizer coisas negativas e comece a liberar palavras, porque Deus vai te abençoar, você vai crescer, você vai prosperar. E saiba que, para que eles prosperassem aonde eles estavam, eles tinham que orar pela prosperidade da Babilônia. A prosperidade deles viriam através da prosperidade da Babilônia. A Babilônia não era o lugar que eles queriam, não era a Terra Santa, mas eles iam prosperar orando pela prosperidade da Babilônia. Então, Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Diga essa palavra: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus para você de prosperidade. Diga: eu vou prosperar. Diga: eu vou prosperar grandemente. Os planos que Deus tem para mim é de prosperidade, é um futuro poderoso, é um futuro incrível. Diga: eu vou crescer aonde eu estou. Diga: eu vou prosperar.
Ore pela prosperidade da cidade que você mora. É São José do Rio Preto? Diga: eu oro pela prosperidade desse lugar e eu vou crescer nesse lugar. Eu oro pela prosperidade desse lugar e eu vou crescer muito nesse lugar. Eu oro pela prosperidade. Eu não sei de que cidade você é, mas diga: eu vou crescer tremendamente nesse lugar. Deus vai me fazer prosperar nesse lugar. Eu vou prosperar grandemente nesse lugar. Eu vou avançar grandemente. Deus está liberando essa palavra para você. Deus está liberando essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você vai crescer tremendamente. Você vai construir casas. Você vai produzir vinhas que vai trazer alegria. Você vai se casar. A cidade vai prosperar e você vai prosperar nessa cidade. Deus tem planos de fazê-lo prosperar. Deus conhece os planos que tem para você. São planos de abundância, planos de crescimento, planos de grande avanço. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, pode crer. Deus vai liberar essa unção para a tua vida. Unção de crescimento, unção de prosperidade, unção em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela essa unção, meu Deus. Oh meu Deus, ela pode não estar na terra prometida dela, mas ela vai começar a crescer. Ela vai construir casas, ela vai plantar vinhas, ela vai, meu Deus, Senhor, avançar de forma sobrenatural. Ela vai prosperar de forma sobrenatural. Está escrito, Senhor: então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, eu vos ouvirei. Lê aqui, ó, lê aqui, ó, lê aqui, ó. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Então clama agora e pode falar: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio na minha prosperidade. Os planos que o Senhor tem para mim é de grande prosperidade. Os planos que o Senhor tem para minha vida, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, essa unção sobre a vida deles. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus uma unção de crescimento, uma unção de progresso, uma unção de abundância, uma unção para um futuro glorioso. O futuro que Deus tem para você é de paz. O futuro que Deus tem para você é de grande prosperidade. O futuro que Deus tem para você é de grande abundância. O futuro que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus, está escrito, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro poderoso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos, eu declaro em nome de Jesus essa unção de crescimento sobre a tua vida. Eu declaro Jeremias 29:11, 29:12 se cumprindo na sua vida. Você vai ter que dar seus passos de fé. Sabe o que Deus está dizendo? Construa casas, plante vinhas. Não é a terra da promessa, é onde você está. E eu vou abençoar você aonde você está. Viu? Eu vou abençoar você aonde você está. Os planos que eu tenho para você é de grande prosperidade, é de grande abundância. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa unção sobre a tua vida. O teu futuro é de glória. O teu futuro é glorioso. Eu declaro em nome de Jesus, portas abertas, contratos assinados, vendas gigantescas acontecendo, parcerias poderosas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa unção sobre a tua vida. Mesmo em tempo de cativeiro você vai crescer, mesmo não estando na terra prometida você vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo essa unção sobre a tua vida, eu libero essa unção sobre a tua vida, de grande crescimento, de grande abundância, de grande prosperidade sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Eu possuo essa palavra. Diga: ela vai se cumprir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: os planos de Deus para a minha vida é de grande prosperidade. Diga: é um futuro poderoso, glorioso. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: a minha cidade vai prosperar absurdamente. Diga: e eu vou prosperar com ela, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu oro por esta cidade. Diga: eu oro pela minha cidade. E diga: eu vou prosperar junto com ela, de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta unção, tomo posse dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.